Oi, pessoal, tudo bem? Então, assim, vamos agora à nossa atividade que está bem autoexplicativa, tá? Eu coloquei alguns desenhos aqui sempre que antecedem o exercício, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui a questão de oposto ou simétrico, tá? Então, a palavra oposto é a mesma coisa que dizer simétrico. Então, aqui, ó, ele está falando, exemplificando isso, né? Então, quem é o oposto de menos 1? É o 1. Quem é o oposto de menos 2? É o mais 2. Quem é o oposto de mais 3? Menos 3, né? Então, essa questão de oposto ou simétrico é o mesmo também que eu falar de distância, né? Porque a distância do menos 1 ao 0 é a mesma distância do 0 ao 1, tá? Então, esse é o primeira relação que a gente tem que ter, né, para a gente concretizar o estudo das operações que a gente inicia nesta atividade nos exercícios finais, tá? Então, questão número 1, só responder lá, quem é o oposto de mais 10? O oposto de mais 10 é menos 10, tá? Letra B, o oposto de menos 25 seria mais 25. Ou simplesmente, quem quiser escrever, pode só escrever 25, tá? Então, lembrando que quando a gente não expressa o mais na frente, significa dizer que o número é positivo. Questão 2. Neste mesmo raciocínio completar, o oposto ou, a gente viu que a palavra oposto e simétrico são a mesma coisa. Então, o oposto ou simétrico de menos 9 é o mais 9. O simétrico ou oposto de mais 15 é o menos 15. Então, é só completar aqui as questões. Aqui, responder qual situação é melhor. Então, isso aqui é meio para dar uma revisão na comparação dos números inteiros, né? Ter 10 ou dever 5, né? É melhor a gente ter 10, né? Então, escreve lá. Dever menos 6 ou dever menos 20? Tá? Então, o que é melhor a gente ficar devendo? Menos 6 ou menos 20? Tá? Então, vão escrevendo a melhor situação em relação à comparação dos números. Escrever o oposto de cada situação. Então, a palavrinha que está aqui, ó, representa uma situação oposta. Então, ó, lembrando que crédito é algo positivo. Então, qual é o oposto de crédito? Débito. Então, crédito de R$ 35, então o oposto seria um débito de R$ 35. Tá? Então, é só escrever a situação oposta. Qual é a situação oposta de prejuízo? Prejuízo é um lucro. Aqui a questão da temperatura abaixo de zero, vai ser uma temperatura acima de zero. 30 metros acima do nível do mar. Então, se está acima, o oposto é abaixo do nível do mar. Aqui, como a gente já viu, lucro, o oposto é prejuízo. O oposto de débito seria um crédito, tá? Então, é só associar as palavras à situação oposta. Agora, a gente vai começar, então, a adição de números inteiros. Então, aqui, ó, já tem uma situação que é um tanto intuitiva, que é a gente adicionar, que é o que a gente está vendo aqui, que é o quê? Que é adicionar dois números positivos. Então, o que acontece quando eu adiciono dois números positivos? E o que acontece quando eu adiciono dois números negativos? Então, aqui, por exemplo, ó, mais 2 com mais 4. Ó, então, se eu tenho o mais 2, ó, vamos pegar aqui, ó, mais 2. Então, aqui está o mais 2. Se eu estou no mais 2, vamos subir, vamos pular 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui. Onde que eu parei? No 6. Então, mais 2 com mais 4 é 6. Ou eu simplesmente, né, aqui eu tô dando uma explicação pulando as casas, né, pulando na reta numérica, como se fosse um joguinho de trilha de tabuleiro. Ó, eu tô no 2 mais 4, então 1, 2, 3, 4, parei no 6, então a resposta é 6. Mas eu simplesmente posso fazer o quê? Pensar até numa questão financeira, né, de ganhar, de receber. Então, se eu tenho algo, se eu tenho 2 e
tenho mais 4, eu vou ficar com mais 6, tá? A mesma coisa, ó, a questão de eu adicionar dois negativos. Mesma coisa de eu adicionar dois negativos, ó. Então, ó, se eu tenho 2, ó, se eu tenho 2 aqui, perdi 2, então, estou representando esse perdeu como menos, então se eu perdi 2. E perdi 1, então eu vou andar uma para trás. Onde é que eu parei? Eu parei no menos 3, então por isso que menos 2 com menos 1 vai ser menos 3, tá? Então, então nessa questão aqui, eu só estou relacionando soma de positivos, ó. Então, foi o que eu coloquei aqui, ó, para vocês imaginarem, ó, a questão mais prática mesmo, ó. Não precisa se imaginar na reta, vocês podem pensar na questão de ter, de receber, ó. Então, aqui eu tenho 3 e tenho 7, então no final eu vou ter mais, vou ter 10, né? Então, é só adicionar as parcelas. Então, as outras são a mesma coisa. Aqui umas operações bancárias, tá? Então, lembrando que débito é algo negativo e o crédito, maiúscula, e o crédito é algo positivo, tá? Então, se eu tenho um crédito de 25 mais um crédito de 10, eu vou ficar, o meu resultado, um crédito, né? Então, mais quanto? 25 mais 10, que dá R$35, no caso, né? Mais R$35, certo? Então, aí uma linguagem bancária da questão dos sinais. Agora, a gente vai praticar, ó. Coloquei já números não muito grandes justamente para ficar algo prático, porque o que estabelece aqui não é a questão do cálculo em si, de fazer as contas, e sim o raciocínio, ó. Então, se eu estou adicionando aqui na letra A, se eu estou adicionando dois números positivos, ó, então pensa em tem e deve. Tem para algo positivo e deve para algo negativo. Então, ó, eu tenho 3 e tenho 2, então eu vou ter 5, certo? Aqui, agora no caso, adicionando dois negativos, ó, eu devo 3, eu devo 2, então eu vou, resultado, eu vou ficar devendo, então eu vou dever quanto? Vou dever 5, tá? E, da mesma forma, aqui a gente pode escrever de uma maneira simplificada, ó, então se, ó, ao invés de eu escrever uma soma de dois números positivos ou uma soma de dois negativos, eu posso simplesmente escrever, ó, dois números positivos e dois negativos. O raciocínio do resultado será o mesmo. Então, aqui, por exemplo, ó, na letra A, o que significa mais 3 com mais 5? Significa que eu estou somando 5, ou seja, eu tenho 5 e estou somando 3, ou seja, eu vou ter 3. Então, se eu tenho 5 e tenho 3, o resultado eu vou ter 8. Tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, ó, com negativo, ó. O que significa ali menos 4 com menos 2? Significa que eu estou devendo 4 e estou devendo 2. No final, eu vou ficar devendo 6, tá? Então, aqui resume, então, que somando dois números positivos, o resultado é positivo. Adicionando dois números negativos, o resultado é negativo. Então, essa é a nossa primeira parte do estudo da adição de números inteiros, tá, pessoal?